Você sabe descomplicar as coisas. Você sabe descomplicar as coisas. Como professor, você simplifica as coisas. Creio que o apóstolo Paulo, queridos companheiros de ministério, simplificou as coisas ao dar os seguintes conselhos a um jovem pregador. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que a julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aí está. Paulo sentia que a sua vida estava chegando ao fim. Ele estava preso em Roma, sofrendo, e sabia que seus dias eram poucos, e ele se lembrou de seu filho espiritual Timóteo, que cuidava da igreja de Éfeso, e então ele fez uma carta. Em hora de crise, você fala com objetividade. E o mundo, irmãos, está em crise hoje. Temos que falar com objetividade, porque vidas estão em jogo. Timóteo era um companheiro de trabalho e auxiliar mais querido de Paulo. E Paulo queria que ele fosse fortalecido na fé e continuasse como um soldado fiel de Jesus Cristo. Então o apóstolo foi diretamente ao ponto. É a primeira lição que a gente extrai no contexto de uma igreja que muitas vezes elabora demais as coisas. Pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo foi direto ao assunto. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Ele colocou Deus e Jesus como testemunha daquela afirmação. Paulo, um homem muito culto, ele conhecia bem as leis, né, e certamente entendia um pouco de direito. E ele se prevaleceu de uma afirmação de caráter legal para dizer: conjuro-te. Ele queria que Timóteo sentisse o peso, né, daquela comissão. E Timóteo devia assumir suas obrigações com muita seriedade, levando em conta os solenes eventos escatológicos mencionados no restante do verso, né? A segunda vinda de Jesus e o juízo. E hoje estamos muito mais perto desses dois grandes eventos. E temos que pregar com seriedade, enxugando o texto, enxugando a nossa parte, indo diretamente ao ponto, para que mais e mais almas estejam no reino de Deus. Após essa enfática afirmação, Paulo pediu a seu auxiliar que conjugasse 5 verbos ao longo de seu ministério: pregar, instar, corrigir, repreender e exortar. Ontem à noite, no quarto, incluindo as benesses, né, de uma pessoa com certa quilometragem de vida, né, eu fiz uma retrospectiva do meu ministério e me perguntei: será que já aprendi a conjugar esses verbos dentro do contexto em que Paulo aconselhou seu jovem companheiro de ministério, Timóteo? Como editor, por esses anos todos, e tendo colegas aqui, como editores muito competentes, e há pessoas aqui dentro também que têm bom domínio da língua portuguesa, não é? Creio que já consigo conjugar um pouquinho os verbos, né? A gente sabe que os verbos têm seus módulos, né? Temos o indicativo, o subjuntivo, temos lá o imperativo. Alguns acham que até o condicional é, mas na verdade não é um modo. Temos os tempos, o passado, o pretérito, o presente e o futuro. Temos verbos compostos, verbos simples. E
plural singular. No caso do imperativo, por exemplo, quem domina a língua, ele coloca os verbos na forma correta, né? E hoje, um dos grandes problemas para nós, pregadores, é usar devidamente os verbos na forma imperativa, né? Vou tentar aqui, por exemplo, usando verbos com terminações diferentes, né? Senhor Deus, agradecemos-te as bênçãos que nos tens concedido. Perdoa nossos pecados. Fazer por nós aquilo que não conseguimos fazer. Instrui-nos com tua palavra. Satisfazer nossos desejos íntimos, que estiverem de acordo com a tua vontade. Põe em nosso coração a vontade de te servir. E por aí vai, né? Pedimos-te que nos dês, veja bem, né? E a gente evita aquele chavão, né? Pedimos-te para que tu possas. Deus pode tudo. Então quem domina um pouco isso, fala de maneira elegante, escreve, porque o improviso sempre nos trai. Na verdade, mesmo uma pessoa que domine bem a língua, pode ser traído, num momento ou no outro, por alguma coisa, cair numa arapuca, num mondel, como diziam os antigos. Né? Mas eu me pergunto nesta manhã, depois de 40 anos de ministério, e alguns aqui talvez tenham trabalhado um pouco mais, porque começaram bem mais cedo que eu, será que nós já aprendemos a conjugar esses verbos aqui mencionados por Paulo, mas no sentido ministerial? Será que já aprendemos? Prega a palavra. Os versos 3 e 4 mostram a razão, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que tendo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às falas. Essa é a responsabilidade principal da qual Paulo trata nesta seção do capítulo 4. Tudo mais que ele diz se relaciona com isso ou é isso. Portanto, Timóteo devia pregar a palavra com autoridade vinda do céu. Você e eu precisamos pregar a palavra com autoridade de Deus. E um dos primeiros pontos devemos estar nas mãos de Deus e devemos pregar a palavra em harmonia com a vontade de Deus. Nada substitui a palavra de Deus. Nenhum sermão é realmente sermão, a menos que ele deixe explícita a verdade bíblica. A igreja precisa disso. Precisa. Faz algum tempo li na casa de um amigo uma leitura dinâmica que me chamou a atenção. Havia um livro lá, entre tantos outros, intitulado Mercadologia. Eu fui olhando as páginas, de repente me deparei com um capítulo que falava sobre processo de adição e subtração, esperteza, né, dos comerciantes. É o leite batizado. E essa coisa começou com Minas, viu? E deve ter começado com uma fazenda lá de Unai, viu? O pai dele, né? Brincadeira. Mas pelo fazendeiro anterior, né? Brincadeira. Então, adiciona-se alguma coisa, né, de valor inferior a algo que tem um valor, né, maior. Ou se subtrai alguma coisa, né, visando o quê? Ao lucro. Na pregação, queridos amigos, lucro fácil é ser popular. Que tentação essa, né, de a gente ser popular na pregação. E até mesmo administrando a igreja. Né? Lucro fácil. Falar o que o povo quer ouvir. E quando a igreja é assim, laodiceana, ela não quer ouvir a mensagem. Ela não quer ser repreendida. Então,
Um outro pregador se deixa levar por essa onda e, para não perder a popularidade, prega aquilo que o povo quer ouvir. Contar histórias engraçadas. Muitos pregadores adicionam coisas agradáveis, forjadas na oficina das conveniências humanas. Outros subtraem elementos vitais da verdade, por considerá-los impopulares. E mesmo em nossos arraiais, há pessoas que sentem coceira nos ouvidos. A distância entre coceira nos ouvidos e ouvidos moucos é muito pequena. E se a gente prega para fazer essa coceirinha lá no ouvido das pessoas cujo coração não foi ainda sensibilizado e transformado pela graça divina, a tendência da gente é levar essas pessoas a procurarem fábulas. Essa era a preocupação com relação ao ministério de seu filho espiritual, Timóteo. E há aqueles que se deliciam com sermões e palestras que os fazem pensar que estão livres da obrigação de observar os princípios e normas da palavra de Deus. Que legal, pastor. Sem compromisso. Será que nós, como líderes e pregadores, devemos ministrar uma palavra, entre aspas, para desobrigar a igreja com relação aos seus deveres? Mas o conselho de Paulo é, não é? É imperativo aí. Prega. A segunda pessoa do singular, né? Prega a palavra. Prega a palavra. Segundo verbo, instar. Insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, insista em todas as ocasiões, convenientes ou inconvenientes. Quer os homens ouçam, quer não. Como diz o comentarista Ista, a tradução inglesa de Williams diz, permanece nisso. E está o pastor Paroski, ele certamente examinou isso aí, e vê que o sentido dessa frase quer dizer mais ou menos assim, permanece nisso a tempo e fora de tempo. É como se Paulo houvesse recomendado a Timóteo, ocupa-te de teu ministério de modo a ocupar todo o teu tempo. Ser um ministro de tempo integral, que pregue urgente e insistentemente a mensagem cristã a todos. Esse é o sentido. Você não fica esperando, só quando tu estiver em ordem. Deus quer que nós preguemos em todas as circunstâncias. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, nós temos que falar, porque vidas estão em jogo. Nesse sentido, não há fé para o pregador. Eu estava no meu segundo ano de ministério, no território do Amapá, entre 11 perto da meia-noite. Alguém bateu a porta. Fui lá. Naquele tempo não tinha filhas ainda, pessoas muito novinhas. E eu disse, vou lá. Escutar, uma hora dessa, abri a porta, era um jovem, e ele chorava. Chorava muito. O nome dele, Pedro Lobato. Que é você? Pastor, eu já vi o senhor, mas o senhor nunca me viu, o senhor não me conhece, nem sou adventista do sétimo dia. Eu moro a umas 3 quadras daqui. Meu pai brigou comigo por alguma razão e me expulsou de casa. Eu sei que era ambulante, a gente não tem parentes aqui na cidade e outros no interior. E eu acho que o senhor é uma pessoa de bom coração. Podia me dar um poço aqui, expor vamos ao quartinho bem simples, uns poucos móveis. Mas antes de ele deitar, eu conversei bastante com ele. Eu creio que fomos, aquele papo, irmão, durou até as 3 da manhã. Ele precisava. Eu fiz um apelo a ele, para que assistisse às reuniões da igreja. E ele assistiu a todas as reuniões. Preguei o evangelho para ele, dei estudos bíblicos. Instei com ele, insta, a tempo e fora de tempo.
de 27 dia. Depois veio para o Silvestre, foi um grande enfermeiro, ele agora está aposentado, tem uma família maravilhosa, ele mora no Espírito Santo. Faz uns 3, 4 anos ele me ligou na bocadora: Pastor Lessa, aqui é o Pedro Lobato. Mas Pedro, onde você está? E ele disse que era antes eu estava feliz na vida. Então, eu estou ligando para agradecer, pastor. Aquela noite o Senhor fez um apelo e me acolheu. Deus seja louvado. Amém. Nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Corrige! Que verbo difícil de ser conjugado no ministério. Corrige! É verdade? Corrige. No grego significa expor, desnudar, refutar. Ou seja, Timóteo devia corrigir o erro por meio de argumentos sólidos, arrazoados. Pregar a palavra de Deus nem sempre agrada aos nossos ouvidos. Nós temos que entender isso. Nós não queremos agradar a ninguém. Mas se você prega a palavra, mesmo com amor e dedicação, sempre um ou outro poderá sentir-se incomodado. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não é? Contudo, não devemos fugir dessa responsabilidade. O quarto verbo repreende, colocando na forma como está ali, na segunda pessoa do singular. No contexto do ministério de Timóteo em Éfeso, essa ordem tinha que ver principalmente com os que se opunham à autoridade da mensagem e ministério do apóstolo Paulo. Os falsos mestres e as suas doutrinas errôneas deviam ser combatidos. E há duas maneiras, basicamente, de a gente fazer isso. Uma maneira é com contundência. Pregadores que são muito contundentes. Ao tipo Lutero e ao tipo Melanchthon. Deus precisa dessas duas formas. Precisa ter essa durinha. Mas às vezes há um pouco de abuso nessa questão. E hoje, essa história de direitos humanos, é muito bonita, ela cria sim. Não sei se vamos chegar a um tempo em que alguém venha processar um pregador por ter sido ofensivo. A moral de alguém. Muito complicado. Temos que ter muita sabedoria, mas não podemos omitir a verdade, a solenidade da verdade. Mas, como dizia, a gente precisa ter cuidado. E a outra maneira é com firmeza, temperada com amor. Essa é a melhor, né? Firmeza, temperada com amor. Eu analisei um pouco ontem à noite e pensei o seguinte: por que às vezes somos taxados de nós temos as doutrinas distintivas, né, doutor? Sábado, uso o impacto, sábado. Questão anímica, né? É um diferencial. Cria, né? Uma tensão. Doutrina do santuário. Né? Isso por si só já cria, né, esse ambiente. E ali no calor, ao longo dos anos, a gente recebe muita literatura, né? Muitas vezes eles são muito contundentes conosco. Mas eu acho também que, mais no passado, a maneira com que alguns escritores, ou mesmo pregadores, né, lidaram com esse assunto, essa maneira contribuiu também para criar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. E eu tenho muita admiração pelo pastor Arnaldo Cristiano. Ele foi meu mestre lá no ENA, estudando um pouco, e ele foi meu chefe na redação, meu primeiro chefe. Ele era um autodidata, conhecia mais teologia que muita gente boa daquele tempo. E pregava, ele era eloquente, escrevia muito bem, um grande poeta. Um amigo meu, era o homem dos 7 instrumentos, tocava vários instrumentos.
e um senso de humor fora do comum. Aprendi um bocadinho de coisas com ele. Mas ele escreveu um livreto, entre outros, né? O Ídolo da Quarta-feira. Lembram-se? E ele ia pegando argumento por argumento e derrubando, né, os argumentos do oponente. E ele tinha uma linguagem assim engraçada. E quando ele dizia assim, e agora prepare o lombo que ainda vai mais curto. A biografia do Gioquismo, né? E alguém lá na Torre de Vigia que fala comigo, né? E esse livro aqui e tal. Nós devemos ter bastante cuidado, né? Como pastor, você já repreendeu alguém? Você já repreendeu alguém como pastor? Já? Como? Por quê? E para quê? Eu já repreendi, mas nem sempre fui bem sucedido. Nas vezes em que fui bem sucedido, eu pratiquei um segredo, orei bastante, pensei bastante nisso. Pensei na pessoa, não no problema dela. Você já foi repreendido por alguém, por um líder? Eu abri o coração e dizer uma coisa aqui, irmãos. Na cidade de Taquara mora um homem chamado, pastor Henrique Erbo. Ele era tesoureiro da Casa Cultura quando eu cheguei ali. Firme. Uma das máximas dele: nunca se deve gastar mais do que se tem. Né? Era firme. Sim, sim, não, não. Quando o pastor Bernardo Schiemann recebeu a notícia de que um outro iria sucedê-lo, né? No caso do pastor Wilson Sarney, o pastor Schiemann ficou muito triste. Ele amava o predicador. E eu gostava muito dele, continuo gostando. Eu respeito a memória dele. Escrevi um editorial. E confesso, irmãos, que, embora em nenhuma vírgula eu tenha me referido a ele, mas eu parti daquele desconforto dele, né? Com aqueles sentimentos, tentando voltar ali ao trabalho, uma luta. E eu conversei isso com ele, né? Eu fiquei uma pessoa muito inteligente, né? Está tudo em ordem. Eu conversei com o pastor Schiemann sobre isso também, né? Mas ele faleceu. Mas o pastor Henrique Belo chegou assim e disse, assim, aí escreveu um editorial titulado, olha o título, Lamentos Modernos. Citei o nome dele. Aprendi outras coisas. Eu não estava escrevendo para ele diretamente, mas a inspiração partiu dele. Vocês não fazem um sermão, uma coisa, a partir de algo. Eu nunca imaginei que aquilo pudesse, né, sensibilizar o coração, a mente do pastor Henrique. Ele veio e disse, eu tenho uma repreensão para você. E falou, você pensou no pastor Bernardo Schiemann antes de escrever? Eu disse, a ideia surgiu dali mesmo. Eu não perdi. Nós resolvemos o assunto. Mas o editorial está lá. Há um pensamento em inglês que diz assim, what's written remains. Está escrito permanece. A palavra articulada, né? Ela vai embora, né? E alguém distorce essa palavra e tudo. Mas o que está escrito permanece. Tremenda responsabilidade que tem na publicadora. O que está escrito permanece para sempre. Está lá. O problema foi resolvido. Mas lá, os lamentos modernos estão lá. Aprendi uma grande lição. Fui Emoção permanente. Muito não mais estão permanentes. jovem. Eu sou, não tive que entender.
engole seco, sem água, sem nada, mas faz parte do nosso ministério. Aceitar a repreensão, saber também corrigir e repreender. Exorta. O termo paracaléu, pesquisei usado 108 vezes no Novo Testamento e 8 vezes nas epístolas pastorais, significa consolar, exortar, dependendo do contexto. Essa exortação pode ser positiva, indicando apelos em favor de ações corretas, ou pode ser negativa, indicando exortações para que algum mal seja abandonado. E em contraste com as ordens anteriores, o verbo exortar aqui nesse contexto é seguido por uma frase que expressa o modo com que a exortação deve ser feita. Como é que está escrito lá? Com toda paciência. Quem é sábio vai praticar. Se for sábio. Na igreja hoje tem muitos eruditos, né? E quase todos nós somos eruditos em alguma área. Mas a igreja precisa de pessoas sábias. Sabedoria não é tanto uma cabeça enciclopédica, mas é saber aplicar no bom sentido aquilo que a gente sabe. Às vezes um José humilde, pedreiro mergulhado, numa comissão da igreja, pode trazer uma sugestão para desatar o famoso concorda, tem que disputar. Então, sabedoria no ministério, isso é muito importante, né? Exortar. Paciência é a marca de todo pastor idôneo. Essa qualidade é um dos aspectos do fruto do Espírito, nada de simplesmente mundanidade. Uma igreja precisa de pastores ao exortar, corrigir, não precisa aprender, indo mais perto, aquele lugarzinho, né? Que ninguém gosta. Às vezes peço a Deus que me ajude a aprender a paciência, a marca do pastor. Vincent disse: os homens não são conquistados para o lado da verdade mediante reprimendas azedas. E Manson disse: os homens compreendem o que ouvem quando percebem a razão pela qual são repreendidos. A coisa que eu aprendi no meu ministério, pelo menos teoricamente, você não deve impor normas e princípios, não regras, sem que você explique o porquê. Eu me lembro, eu recebi o ministério no tempo em que o problema da minissaia estava no auge, nos anos 60. Cara, eu vi gente lá no IAE pregar assim, e sem explicar o motivo pelo qual as mulheres deveriam usar uma saia mais longa um pouco. Eu me lembro de que um pregador famoso lá, falecido, ele disse assim: por que vocês insistem em deixar o joelho assim à vista? Isso parece mais uma dobradiça, né? Não é essa maneira. Eu notei que algumas pessoas saíram daquele antigo auditório lá. E ele foi sincero, mas é a maneira de fazer a coisa. Eu falei então sobre a paciência dentro do contexto de toda a humanidade. A doutrina significa de instrução. Bom, Deus deseja que seus servos aprendam a conjugar os 5 verbos mencionados em 2 Timóteo 4:2. Podemos falar a língua dos anjos, mas se não soubermos viver a essência dessas 5 ordens, seremos como bronze que soa, ou como um símbolo que retina. 1 Coríntios 13. E agora, para terminar, Paulo tinha autoridade para dar essas 5 ordens pelo fato de ele ter desempenhado 5 papéis em seu ministério. Primeiro papel:
despenseiros. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Paulo administrava os mistérios do Evangelho, não como uma coisa obscura, mas como uma verdade revelada. E sua fidelidade estribava-se em 4 aspectos vitrais. Primeiro, ele não podia falhar. Segundo, sua mensagem era completa, sem adição nem subtração. Terceiro, sua autoridade emanava da autoridade divina. Quarto, ele estava a par de todo o conteúdo da dispensa. Pense bem, meu companheiro de ministério. Você deve estar a par do conteúdo da dispensa. E eu também. Segundo o papel que Paulo desempenhou muito bem, arauto. Para isso fui designado pregador. Essa palavra lá tem sentido também de arauto no original grego. Segundo Timóteo 2,7, em outros lugares. Então, como dispenseiro, Paulo alimentava o rebanho. E como arauto, ele pregava as boas novas do Evangelho. Então, o nosso ministério não pode ser unilateral. Devemos fazer essas 2 coisas. Terceiro papel, testemunha. Em Atos 20, 24, Paulo diz que recebeu do Senhor o ministério para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele era testemunha. Então o apóstolo não falava como alguém que ouviu dizer. Esse é o problema de muitos pregadores. Eu ouvi dizer que Deus é bom. Se você fala que Deus é bom em sua vida, nem mudou a sua vida, a coisa fica bem diferente, não é verdade? Por isso o exemplo. Então Paulo falou com alguém que teve um encontro pessoal com Jesus. Francisco de Assis disse uma coisa muito interessante. Pregue o Evangelho, se possível, por meio de palavras. Bem, vocês são inteligentes, entenderam? Se explicar. Outro papel, pai. É o último papel aqui. Já pensou? Repreender, corrigir e estar na condição de um pai. Pai. Coisa boa, né? Usando uma expressão assim, bem simples. Coisa boa é o pai. Eu tive um bom pai. Ele era severo. Pai. 1 Coríntios 4,14. Eu vos escrevo para vos admoestar como a filhos amados. Você é um pai. Você é um pai. Deve ser um pai para a igreja, para a sua igreja. Uma igreja fica feliz quando o pastor é um pai. O relacionamento de Paulo com a igreja baseava-se no afeto e no amor. E a igreja era sua família. No Expositor's Greek Testament, sobre 2 João, verso 12, ao seguinte relato. O doutor da cidade de Birmingham tinha preconceitos contra o evangelista Moody, mas ao ouvi-lo mudou de opinião. Ele passou a encará-lo com muito respeito, pois Moody era incapaz de falar de uma alma perdida sem lágrimas na voz. Era uma sexta-feira na cidade de Uberaba, meu pai era confortou. Minha mãe estava acometida de uma crise muito forte de asma, bronquite asmática. E após o almoço, o papai disse assim: Rubens e o Wilson, 2 anos mais novo que ele, cuide da casa, lavem a louça, lavem a casa, Natal, deixem tudo ó, deixem tudo em ordem para que ao eu chegar, só vou tomar um banho e vamos fazer receber sábado santo. E papai saiu e nós 2 combinamos, vamos jogar futebol. Vamos bater uma bolinha. Ficamos ali horas e horas. O papai chegou em casa. Vira, cadê os meninos? Não sei, não sabe, não falo nada. Já desceu? O papai chegou lá, ele estava jogando bola, né? Suave, meu irmão também. Meu irmão foi mais esperto, quando viu o papai, se mandou e se escondeu. Mas eu fiquei aqui. Ele chegou. Quanto ao jogo? Porque não é bobagem, né? Daí
assim, vamos lá, rapazinho. E assim foi o meu. Não foi fácil. Ele disse, é a última vez. É a última vez. 13, 14 anos. É a última vez. Você vai apanhar. É, papai, eu mereço. Mas ele se excedeu. Ele se excedeu. O momento em que a cinta caiu, ele pegou assim, pegou pela ponta. E a fivela bateu aqui. E eu tenho um sinal até hoje aqui. Santo sinal. Eu entendi a repreensão. Entendi. Aí, de repente o papai desapareceu. Chegou a hora do pôr do sol, cadê o papai? Fui lá, chorei bastante. Mas eu entendi que merecia aquela surra. O meu irmão foi a um lugar buscar um ceguinho chamado Arede, que estava citando a mensagem adventista. Ele tocava cavaquinho na Rádio Clube de Uberaba. E toda sexta-feira, à tarde, a gente ia buscar esse menino lá. E ele passava ali com a gente o sábado. Meu irmão pensou assim, bom, eu vou lá, pego o ceguinho, chego depois do pôr do sol, né? E ele se livrou da surra, foi mais vivo, né? Mas eu fui meio simplório e apanhei. Mas eu notei que o papai não aparecia por tudo. E o tempo foi passando, tal. A mesa não estava posta, a mamãe estava doente. Aí eu fui ao quarto da mamãe e falei, mãe, cadê papai? Está no outro quarto. Vai lá. Ele quer falar com você. Aí eu cheguei lá, ele estava chorando. Estava sentado e com as mãos assim. O senhor me chamou aqui, papai? Fez assim. Aí ele falou, senta aqui, papai. Sente-se, mão. Sentei. Aí ele pôs a mão no meu ombro e disse, Rubens, você sabe que você apanhou, né? Eu merecia, papai, se eu me perdoa. Mas eu chamei você aqui porque eu quero pedir perdão a você. Mas por que, pastor? Mas se eu merecia essa surra, eu me senti muito. É por esse excesso que eu peço perdão. Anos depois, comportando numa cidade conhecida como Goiás Velha ou Goiás Velho, antiga capital de Goiás, eu passei por uma crise lá porque o padre estava anunciando. Não recebe esse louvor. Você tem aquela história, não? E aí eu orei a Deus muito para que me abençoasse. E naquela manhã, uma pensão bem simples, eu me lembrei daquela cena, no quarto, lá em casa. E eu pensei no perdão de Deus. Tomei a decisão de anunciar às pessoas o perdão que provém do coração de Deus. Amém. Amém. Por último, o servo, pensei que era o último aquele. Quem é Paulo e quem é Paulo? Servos por meio de quem cresce, disse Paulo. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1:31. A vida de um pastor idôneo desautoriza o culto da personalidade. A igreja não precisa de celebridades. Esse meio aí nos condiciona muito. Mas cuidemos. A igreja precisa. O doutor John Stott, que eu tive o privilégio de conhecer, né? Eu vi uma pregação dele muito linda sobre Atos 2, na All Souls Church, em novembro de 1983, lá no coração de Londres. All Souls Church. Estava ali presente também um outro pregador famoso lá dos Estados Unidos, o Palau, que era uma espécie de sucessor, né? Eles pensavam naquele tempo, Luiz Palau, do Billy Graham. E um dos livros que o Dr. John Stott, teólogo, reverendo, né? Respeitado em todo mundo, um dos livros que ele escreveu, ele diz o seguinte: na sacristia de uma igreja em Ipswich, lê-se o seguinte: quando eu estiver proclamando tua gloriosa salvação, ó, vem dominar todo o meu coração. E quando todos estiverem maravilhados com a palavra de Jesus, esconde-me, então, atrás da tua cruz.
vou ler aqui minha conclusão. Se eu pudesse voltar ao dia 6 de janeiro de 1968 e passar novamente pela igreja do bairro de Marambaia, em Belém, se pudesse passar pelas igrejas e grupos do Amapá, pelos 6 departamentos de que cuidei na missão Baixo Amazonas, se pudesse passar novamente pela CPB desde Santo André, como eu repensaria o meu ministério? No fim dos anos 90, criaram-se várias palavras interessantes a respeito de gestão de qualidade. Uma delas era reengenharia. E a definição minha, assim, básica é a seguinte: consistia numa empresa abrir mão de velhos paradigmas, coisas que não eram arroz, feijão, água com açúcar, né? E colocar coisas boas no lugar dessas coisas aí. Eu convido você agora, meu querido irmão, e há também irmãs aqui, que realizam um grande ministério, co-pastores, né? A fazer uma reengenharia pela obra do Espírito Santo. Vamos jogar fora métodos, coisas que não funcionam, só complicam. Quem diz que o Espírito Santo complica as coisas, nosso ministério, a nossa vida? Vamos cantar o hino aqui e a gente vai ver que esse hino mexe com o nosso coração. Que Deus abençoe você e a mim, que sejamos pastores que alimentem o rebanho e que preguem o Evangelho das Boas Novas. Amém. Amém. Vamos concluir.